Estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite em que recebemos a nossa convidada, doutora Lúcia Helena Chinet, ginecologista e também com uma experiência muito grande no campo de menopausa, climatério, esses temas que você, telespectador, nos pediu para fazer o programa. A gente está oferecendo esse programa para você. Doutora Lúcia Helena, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, quero agradecer muito o convite, é uma honra para mim. E uma honra nossa, formada pela USP de São Paulo, pós-graduada em Coimbra, inclusive está voltando, recentemente voltou de lá, e já assim com muitos estudos, muito conhecimento, muitos artigos escritos. Essa pós-graduação, esse conhecimento fora do Brasil, sempre acrescenta, é isso? Sem dúvida, amplia horizontes, na verdade. É diferente o jeito como a mulher, quando está chegando numa fase de enfrentar o climatério, enfrentar a menopausa, daqui a pouco a gente vai definir, mas é diferente no Brasil e em outras partes do mundo? Não, não. O choque que a mulher passa, a notícia da parada da menstruação e da mudança de vida, eu acredito que é o mesmo. Talvez a forma como a sociedade enxergue seja um pouco diferente. A gente tem muita coisa para conversar. Então, climatério, menopausa, as duas temáticas do programa de hoje. Eu queria começar pedindo uma distinção, uma definição. O que é menopausa, o que é climatério e se são distintas essas duas qualidades. Muito interessante esse comentário. A menopausa e o climatério vem da palavra do grego, né? Menopausa, a pausa da menstruação depois de um ano. Então, é uma data na qual você pode definir depois de um ano que não menstrua mais. Já o climatério vem da palavra climater, que significa período crítico. É um período que, em média, dura 5 anos, mais ou menos como a adolescência, dura 5 anos, porque é a transição do indivíduo da infância para a idade jovem adulta. E o climatério nós definimos e entendemos como uma transição, mais ou menos de 5 anos, da mulher da fase reprodutiva para não reprodutiva. Quais os sintomas que ela tem nessa fase de transição que a gente costuma chamar de climatério? Sim, os sintomas podem ser inúmeros ou pode ser nenhum. É muito individual. Basicamente, um pouquinho de fisiopatologia se baseia na diminuição dos estrogênios que são produzidos pelos ovários. Essa diminuição do estrogênio vai levar, em média, nós acreditamos que a cada 4 mulheres, 3 apresente o que a gente chama de fogachos, que são os famosos calores. Aquelas ondas de calor. Sim, que vem da instabilidade vasomotora. Isso já se sente no climatério? Sim, nesse período. A tá. grande maioria das mulheres sente e vem acompanhado de sudorese, de rubor facial. E os estrogênios também vão atuar, por exemplo... O que são os estrogênios? Estrogênio é o principal hormônio feminino, produzido não só pelo ovário, como também pelo tecido periférico, mas principalmente pelo ovário. E quando o estrogênio diminui, então vai haver a parada da menstruação. Só que o estrogênio atua no organismo inteiro, então ele pode atuar também no sistema nervoso, né, em alguns neurotransmissores, como por exemplo serotonina, dopamina, levando à instabilidade emocional. Então é um período que, se a mulher não se tratar e não se cuidar, ela pode apresentar maior irritabilidade, insônia, crises de choro, né? Ela pode levar também a um enfraquecimento geniturinário. A bexiga pode ficar um pouquinho afetada, mais enfraquecida, os ossos estão a caminho de enfraquecer, então pode desenvolver a osteopenia, a osteoporose. Mas a notícia boa é que para cada sintoma, para cada repercussão, existe um tratamento. Existem inúmeros tratamentos, né? Eu costumo dizer que o tratamento da menopausa é como uma roupa bonita que a gente vê na vitrine. A mulher vê, acha a roupa linda, mas ela, quando experimenta a roupa, vai dizer, essa roupa ficou bem em mim. Então, o tratamento do climatério, essa fase, é mais ou menos isso. Existem inúmeras opções. E a mulher precisa experimentar o tratamento, em média, no mínimo, por um período de 3 meses, verificar como ela ficou e também relatar ao seu ginecologista o que ela sente, porque cada mulher passa o climatério de uma forma, né? E descobrir nesse momento que existe uma redescoberta de vida, porque ela está mudando de fase, ela está entrando para uma fase não reprodutiva.
porém com os seus horizontes mais ampliados e uma série de possibilidades. A gente foi para as ruas para ouvir o que as mulheres têm de dúvida quando o assunto é menopausa, quando o assunto é climatério. Vamos acompanhar uma dessas questões. Vamos lá. Gostaria de saber quais os alimentos, fora a soja, que diminuem os sintomas da menopausa. Alimentos? Olha, a folha da amora é muito interessante. Folha da amora. Isso, o pé, a árvore de amora que existe no Brasil, existe em qualquer cidade, está aí para toda a população. É muito interessante, tem um fito-hormônio e a mulher só precisa fazer o chá, né? Mas o chá precisa ser fresquinho, precisa ferver a água, depois desliga, faz em infusão e tomar de 4 a 5 xícaras por dia. Melhora muito esse sintoma de fogachos, da menopausa. Os alimentos que contêm soja vai ter um elemento chamado isoflavona. E a isoflavona também colabora com o hipoestrogenismo, né? Alimentos que contenham cálcio é muito interessante, como por exemplo ervilha, brócolis, peixe, vai fortalecer os ossos, né? Então a alimentação tem sim uma influência direta de benefícios que a gente pode ter a partir do momento de uma alimentação mais saudável, enfrentar esses períodos também com mais serenidade, é isso? Eu diria até mais, eu diria que uma alimentação saudável antes da menopausa prepara a mulher para entrar nesse período do climatério de uma maneira mais equilibrada e ter menos sintomas. Mas uma vez que ela tenha sintomas, obviamente que continuar com uma alimentação saudável vai levá-la a ter equilíbrio dentro do climatério. Eu ouvi já, assim, vários relatos de pessoas dizendo, olha, nessa fase do climatério, eu, assim, perdi assim, o desejo sexual, eu já assim, senti uma grande diferença. Isso é psicológico? Isso é realmente orgânico? O que acontece? Eu diria, Dalcides, que a mulher... Tem uma relação direta? Tem também, mas não só. A mulher, o climatério deve ser visto como um fenômeno biopsíquico social, ou seja, existe abaixo de estrogênio? Existe. A diminuição de estrogênio pode diminuir a libido? Pode. Porém, existe uma outra informação muito interessante, que o que mantém o desejo sexual, a libido, o prazer, é o hormônio masculino que a mulher também produz. Testosterona, é isso? Testosterona é o principal dos androgênios, no geral. E os androgênios, eles são produzidos, em média, 25% no ovário, 25% na suprarrenal e 50% no tecido periférico. Por isso que, em média, as mulheres que entram no climatério são um pouco mais gordinhas, porque a gordura periférica produz o androgênio e esse androgênio mantém a libido. Como a mulher não ovula mais, ela não vai ficar preocupada com, eventualmente, uma gestação indesejada. Então, ela tem possibilidade até de ter mais prazer, de ter mais desenvolvimento e experiência dentro da vida sexual até do que antes. Os androgênios vão também diminuir, mas vão diminuir, em média, muito mais lentamente, junto com o do marido. Entendi. Então, enquanto o marido vai diminuir muito lentamente, porque é um processo muito mais lento no homem e natural, a mulher vai junto. Entendi. Casos muito, as exceções diminuem de uma maneira bruta o androgênio. E aí, então, nós podemos repor o androgênio na mulher, mas em casos de exceção, a grande maioria não, elas já têm os androgênios. A gente tem justamente sobre essas temáticas que estamos conversando aqui, hormônios, perguntas de pessoas nas ruas, vamos lá. Eu gostaria de saber se tomar o hormônio, reposição hormonal, que eu tomo há 10 anos, faz mal. Sim, pode fazer mal. Pode fazer mal. Pode fazer mal. É muito importante frequentar o ginecologista. Mas às vezes é o próprio ginecologista que incentiva, não é? Sim, mas o ginecologista, para ele prescrever o hormônio, ele não vai prescrever numa primeira consulta. Ele deve fazer uma série de exames para saber se ela pode tomar e se ela não tem tendência genética, eventualmente, a desenvolver um câncer. Porque se ela não puder e tomar, ele pode provocar um câncer, sim.
né? Então, nós procuramos orientar que um período razoável de uso de hormônio são 5 anos. 10 anos, em princípio, é desaconselhável. A Carol de Belo Horizonte deixou nas nossas redes sociais a pergunta sobre as ondas de calor. Você já falou aqui sobre as ondas de calor, mas ela quer saber se existe alguma coisa que pode amenizar essas ondas de calor. Existem inúmeras. Nós temos, além da alopatia, que é o próprio estrogênio, nós temos a antroposofia, a homeopatia, a medicina quântica, que é também fantástica. Ela baseia, ela é muito nova. São excludentes ou elas são complementares? Eu posso usar uma coisa e outra também? Pode. Em alguns casos, eu tenho paciente que eu uso 3. Antroposofia, medicina quântica, oligoelementos, e a gente vai ajeitando até a mulher entrar em equilíbrio novamente, né? Por exemplo, a medicina quântica, ela vai estudar a frequência de onda de normalidade de um órgão e colocar dentro do remédio, da medicação, do líquido, aquela frequência de onda para que a mulher tome as gotinhas, como em homeopatia, como em antroposofia, e adquira a normalidade da frequência. Então, existem inúmeras possibilidades, né? Não só uma, não só a alopatia. Por quê? Muitas pacientes querem tomar estrogênio, mas não podem, tem contraindicação. Então, nós precisamos ter outras alternativas na manga da camisa para oferecer. A gente tem mais questões e perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. A pergunta que vem é da Josefine, ela mora em Niterói e através do Facebook ela participou, facebook.com/redevida, você participa conosco. Através de toda semana você pode enviar sua pergunta, seu comentário sobre o Tribuna Independente. Bem, a pergunta dela é se a mulher pode se preparar psicologicamente para o período. Existe preparação? Essa ou é pergunta... como aquele negócio de ficar idoso, né? Ficar velho, né? Às vezes fala assim, tem que se preparar. Mas eu já vi um senhor idoso que me diz, Dalcides, não tem muita preparação não. Quando chega a gente tem que enfrentar mesmo e não adianta achar que a gente consegue, porque as coisas acontecem de forma diferente. Mas pode ser que no caso do climatério, no caso da menopausa, tem um jeito de se preparar. Bom, primeiro, Dalcides, que eu diria o seguinte, há mais ou menos umas 2 gerações atrás, uma mulher de 50 anos já era considerada senil. Quando eu me formei há 24 anos atrás, a definição desse período era a transição para a senilidade. Tá. Hoje, se você falar para uma mulher de 50 anos que ela é senil, é capaz de você apanhar. Vai apanhar. Porque não tem nada de senil. Ela só tem de não reprodutiva, porque de senil ela não tem nada, graças a Deus, né? Então, o período do climatério vai se refletir muito tudo aquilo que ela não viveu, tudo aquilo que é uma frustração hoje para ela. É um momento de reflexão, é um momento profundo da mulher de se reconstruir. Como assim? Há alguma coisa que ela não viveu? Por exemplo, nós falamos muito da síndrome do ninho vazio. Certo. Por quê? Porque, em média, coincide no período da mulher que ela constituiu família, ela se casou, ela teve um filho, esse filho já está querendo bater asas e voar, se não é adolescente é um jovem, o marido não a vê da mesma maneira. O relacionamento já pode estar um pouco esfriou, desgastado. Ela começa a se sentir sozinha, Sim. ela se sacrificou pela família, não se realizou profissionalmente e isso começa a aparecer no seu emocional. E muitos falam, bom, então é um período de depressão. Sim e não, porque é um momento onde ela pode sim, por exemplo, fazer uma terapia e entender por que ela ficou tão deprimida, por que ela está se sentindo tão sozinha e retomar, reconstruir e se realizar e aproveitar o que tem de bom da história da síndrome do ninho vazio e fazer um ninho de amor próprio. E se lançar profissionalmente, e fazer uma faculdade, e viajar. É importante para ela que ela não fez. Algumas coisas que, na verdade, ela foi privada, às vezes, ao longo da vida, e ela não pela pôde família, fazer, por exemplo. Então, é muito importante que ela faça, sim, um acompanhamento terapêutico, antes, se for o caso, ou durante, para que ela se fortaleça,
para que ela se redescubra e faça novas opções e que o climatério seja um momento da vida dela onde ela está reconstruindo a história dela. Nessa noite, doutora Lúcia Helena, ginecologista, tratando sobre climatério, menopausa, entre as muitas dúvidas assim que eu tenho, e parte um pouco de uma experiência concreta das mulheres da minha família, que eu pude ao longo de décadas ir acompanhando, se tem muito preconceito ainda na sociedade e nas famílias. Quando as pessoas vão chegando a essa etapa da menopausa, não são poucas as mulheres que sentem até um pouco assim envergonhadas de estarem vivendo. Tanto assim que elas falam do tema, mas falam do tema assim com uma certa reticência, com uma certa timidez. Socialmente, a gente precisaria dar passos nessa linha, não? Sem dúvida. Eu até diria que um dos índices de desenvolvimento de um país, né? Por exemplo, costuma-se dizer que se você faz muito, se aquele país tem um número de partos normais, é um país desenvolvido. E eu diria o seguinte, a forma masculina de reagir diante de uma mulher climatérica também devia ser um índice de desenvolvimento do país. Porque o homem também deve rever a maneira que ele enxerga uma mulher climatérica e tratá-la com respeito, com consideração, valorizando a experiência, a maturidade de vida da mulher climatérica, o potencial de vida sexual que essa mulher tem, porque hoje, senilidade você vai entender aos 70, 80 anos, se ela vai entrar na menopausa em média aos 50 anos, o que hoje em dia, infelizmente, adiantou. Adiantou. Por quê? Primeiro, porque está se diagnosticando mais doenças. A medicina se desenvolveu muito. Se diagnostica mais doença, vamos tratar mais. E alguns tratamentos têm efeitos colaterais. Então, por exemplo, o câncer. Então, a mulher vai fazer quimioterapia. Se ela se submete à quimioterapia, os ovários entram em falência ovariana mais cedo. As infecções. Hoje em dia, a mulher tem uma vida sexual um pouco mais liberada. Isso gera infecções. As infecções podem levar à falência ovariana. E sem dúvida, bom, doenças autoimunes, mas o estresse que a mulher vive hoje, sem dúvida nenhuma vai acarretar a falência ovariana também precoce. A soma de papéis que a mulher assume hoje na sociedade. Hoje ela tem que ser uma profissional tão competente quanto o marido. Ela geralmente é responsável por 50% do orçamento familiar. Tem que ser uma boa educadora. Tem que ser uma amante na cama. Né? É muito papel para a mulher. E isso leva ao estresse. Então, leva também à falência ovariana precoce. Né? Encarar esse momento de uma nova forma. Eu não sei como isso poderia ser possível. Será que se as mulheres conversassem mais entre elas, ou elas já falam bastante, quem sabe, mas assim, conversar um pouco mais, trocando as próprias experiências, ou então buscar mais acompanhamento, conversar mais em família sobre as questões que envolvem esse período da vida abertamente. Eu acho que muitas vezes se ficam assim, tocando sempre naqueles pontos que são assim um pouco chavões, ou as ironias, as gozações. Falando de tal, a onda de calor, todo mundo já ri, ou não sei o que é que tem de engraçado. Sim, inclusive o olhar para a mulher que não pode, por exemplo, não foi uma nem duas pacientes que eu já tive que precisaram se submeter a cirurgias ginecológicas de um mioma. Né? Então, já houve um caso onde eu retirei 28 miomas, mas não retirei o útero. Sim. Por quê? Porque para ela era importante manter o útero, entendi. Porque para ela era importante manter a esperança de ter um filho, porque assim ela se sentia mulher. Então, o sentimento... A esperança, mesmo que não se concretize. Nesse período do climatério, também é possível engravidar. Bom, aí também é um assunto bastante interessante, que eu acho muito oportuno colocar essa informação, que nós temos hoje um exame, né? Por exemplo, há 26 anos atrás, 25 anos atrás, a informação que a gente dava era a seguinte: você não engravida depois de 1 ano da parada da menstruação. Aí você não engravida mais, você entrou em falência, pode ter relação sem prevenção que você não vai engravidar. Hoje nós já temos uma novidade, né? Nós temos um exame que chegou no Brasil em julho do ano passado, poucos laboratórios fazem, se chama fator antimileriano.
Esse exame, ele vai refletir a reserva folicular ovariana. Então, por exemplo, uma mulher infartou aos 45 anos e entrou na menopausa aos... A hipoxigenação que ela teve por problema cardiovascular pode ter levado esse ovário a entrar em falência ovariana, mesmo ela menstruando. Entendi. E ela faz esse exame, o fator antimileriano, e esse exame revela que ela não tem mais folículos, não tem reserva. Então, mesmo menstruando irregularmente, que caracteriza a fase da pré-menopausa, nós podemos dar a garantia para ela de que ela não vai engravidar. E o contrário também é interessante. Uma mulher, por exemplo, aos 45, que quer engravidar pela primeira vez. Será que eu posso engravidar? Bom, então vamos fazer o exame do fator antimileriano e vamos verificar se você pode, se você tem ainda reserva folicular e ainda pode ser feito algum tratamento para você engravidar. O exame Fator antimileriano. Antimileriano. Sim. Ele só é feito nos grandes centros, eu acredito. Sim, aqui em São Paulo, o primeiro laboratório que importou o kit e faz a nível nacional é o RDO, que fica na Avenida Brasil. Fleury, Salomão Isope também fazem, mas com kits que ainda não são nacionais. Entendi. E isso vai gerar, obviamente, diferença de preço nos exames, né? Convênios com planos TOPS cobrem. A maioria dos planos básicos ainda não cobrem. Então, aí realmente seria particular esse exame. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas que bom que você participa com a gente, que bom que você manda suas questões, suas perguntas, seus comentários, e que bom que você, eu, todos nós juntos estamos aprendendo nessa noite. O objetivo do nosso programa Tribuna Independente é levar conhecimento. Rápido intervalo e voltamos com a nossa entrevistada da noite, doutora Lúcia Helena, ginecologista, e que nessa noite fala de menopausa e climatério. Já já. Estamos de volta na entrevista dessa noite, Tribuna Independente, que fala sobre questões ali do dia a dia, quem sabe você esteja vivendo, menopausa, climatério, com a doutora Lúcia Helena Schnee, ginecologista, e que nessa noite traz novidades, inclusive porque fez pós-graduação em Coimbra e conheceu outras experiências ao redor do mundo. Tem muitas perguntas e variadas perguntas, mas eu queria retomar um pouquinho. Os homens se assustam quando o tema é menopausa. Climatério até menos, porque poucos homens talvez até entendam o que significa climatério, mas já vai logo dizendo, já está começando a menopausa. Por que os homens se assustam? Será que é falta de conhecimento? Eu diria que são muito preconceituosos. Preconceito de achar que uma mulher climatérica é uma mulher velha e uma mulher que não vai ter um bom desempenho sexual. O que, inclusive, é o contrário, porque a mulher mais madura é uma mulher que se conhece melhor, que se explora e se entrega de uma maneira mais madura e pode proporcionar, sim, um prazer sexual muito maior. Então, é preconceito masculino. Temos questões, perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Dalcides, agora quem nos pergunta é o Sérgio Maurício, ele mora em São Luís, no Maranhão, e você também participa, facebook.com/redevida. Você pode enviar sua pergunta sempre que quiser. O Sérgio, ele perguntou, já ao longo da semana, ele pergunta se assim como para a mulher é um momento de muita mudança, de que forma o climatério representa para toda a família dessa mulher um período de reflexões. Que pergunta inteligentíssima. Adorei. Sim, sem dúvida, porque na medida que a mãe, que a esposa reflete por que ela se frustrou em algumas questões, os familiares também têm a oportunidade de refletir o quanto que eles exigem dessa mulher e o quanto que eles podem ser independentes e permitir que essa mulher seja feliz, né? Rever a postura de cobrança diante dessa mulher, porque a cobrança da figura é muito grande, né? E saber, né, que é um período em que ela pode sim estar mais instável emocionalmente, pode estar mais irritada, ter esse olhar de compreensão para com ela e permitir que ela exerça alguma atividade, por exemplo, a atividade física é muito importante
antes de qualquer medicação, para manter equilíbrio emocional. Então, se ela gosta de nadar, se ela gosta de jogar um vôlei, se ela gosta de dançar, permitir que ela vá. Caminhar na praça? Sim, caminhar. O caminhar na praça é um pouquinho light, mas andar a passo rápido, 50 minutos por dia, aí começa a dar aquele equilíbrio emocional. Então, importante permitir que ela tenha um tempo para ela, incentivar e não olhar de uma maneira preconceituosa e com cobranças semelhantes como houve antes. Temos questões e perguntas das pessoas nas ruas. Vamos lá. Eu tenho uma filha com 27 anos e ela tem problemas sérios, né? Quando ela fica menstruada, ela fica 2, 3 dias de cama, muitas dores, certo? Então, eu queria saber se tem algum risco, se tem algum tratamento ou é cirurgia. Bom, em primeiro lugar, vamos ajudar essa mãe. Ela precisa ir ao ginecologista, sem dúvida nenhuma, fazer exames para distinguir se essa dor ela é uma dor que a gente pode até chamar de fisiológica, que é do início da vida, o início da juventude. Existem moças que realmente têm o que a gente chama de dismenorreia, que é essa cólica importante. E depois, com o passar do tempo, ela continua? Permanece? Sim, existem 2 fatores que melhoram muito. Que é inclusive de conhecimento popular e é verdadeiro. O primeiro é a gestação. A gestação realmente resolve, vamos dizer, 95% dos casos da dor fisiológica, da dismenorreia. Isso depois de descartar a dor patológica, ou seja, fazer os exames e ver que não existe um fator físico, um pólipo, um mioma, ou uma infecção. Infecção é a maior causa de dor, né? Então precisa ir no ginecologista. E o outro fator interessante é a própria relação sexual. Existe no esperma uma substância que ameniza a dor da mulher. Então, a relação sexual e a gestação, com o passar do tempo, melhora. Porém, antes disso, suponhamos que é uma moça que não tem relações e que não tem nem perspectiva ainda de engravidar. Existem tratamentos. A postura preventiva. Mais uma vez, né, falando do exercício físico. Já foi comprovado cientificamente que 30% da dor melhora com o hábito do exercício físico. O interessante é o exercício físico diário, né, todos os dias. A dor praticamente some. Né? E o exercício, só um detalhezinho, o exercício físico mais indicado para a mulher e muito interessante é a dança do ventre. Mesmo? Sim, porque a dança do ventre, ela foca a região lombar, ela foca a região ginecológica. E mulher que faz dança do ventre não tem dor. A Verinha Poquê, de Curitiba, está dizendo assim que ela chegou na menopausa e ela está percebendo alterações no humor, mas está um pouco exagerado, diz ela. Tem uma relação direta? Sim, isso nós já comentamos, né? O estrogênio, abaixo do estrogênio, vai realmente refletir na alteração de alguns neurotransmissores e pode sim dar perturbações de humor importante, irritabilidade. Em primeiro lugar, o exercício físico, a alimentação saudável, afastar-se de vícios, como por exemplo a nicotina. A nicotina é um veneno, de modo geral e principalmente no climatério. O etilismo, né, o hábito de tomar de 3 a 4 copos de álcool por dia. Então, afastar-se de vícios é muito importante. E se ela tiver questões não resolvidas, também frequentar o terapeuta é muito interessante. E eu diria que, em última instância, na manga da camisa fica uma medicação. Temos questões e perguntas das pessoas que, nas ruas, nos fizeram perguntas para trazer para a doutora Lúcia Helena. Vamos lá. Oi, doutora, tudo bem? Eu queria saber com que frequência a gente vai a ginecologista. É uma pergunta bastante interessante também. De modo geral, nós sugerimos que a visita seja anual.
Agora, se a mulher está passando um período delicado, como por exemplo o climatério, ou ela tem uma doença, ou ela tem infecção e essa infecção retorna, recidiva por algum motivo, a visita semestral é aconselhada também. Porém, ela já passou o climatério, ela está com a vida dela ginecológica estável, está tudo bem, não tem queixas. Então a visita dela seria mais preventiva, pensando-se principalmente no câncer, aí seria anual. Temos questões e perguntas telespectadores. Vamos lá, Paulo. Alcides, agora quem manda a pergunta para a gente é a Laura, ela mora em Cascavel, no Paraná, e perguntando como funciona o processo do climatério para uma mulher que possui uma doença autoimune. Bem, o climatério, a doença autoimune, ela pode acelerar a falência ovariana. Ela pode entrar um pouco antes, né? Agora, os sintomas que vão surgir, né, vão ter que ser tratados um a um, né? Então, ela precisa realmente frequentar talvez até mais o ginecologista, o médico que está tratando da doença autoimune, os dois especialistas se comunicarem e tratar juntos os sintomas que ela poderá manifestar, que sempre serão individualizados, não existe regra geral. Então fica muito evasivo nós darmos condutas de uma forma geral, porque é extremamente personalizado um tratamento desse. Quando a pessoa entra na menopausa, tem um determinado período para essa menopausa, os incômodos maiores, e depois ela já tem assim um dia a dia mais sereno, com menos tribulações? Tem um período na menopausa? Sim, em média, a mulher se estabiliza em 1 a 2 anos. O organismo dela vai se acostumando, vai se reestruturando com essa nova realidade. Mas nós definimos climatério 5 anos. Né? Então ela pode sim, depende muito também do seu equilíbrio emocional e da estrutura que ela tem em casa para ajudá-la, dela se recuperar mais rápido ou não. Vamos a mais uma pergunta nas ruas. Gostaria de saber se eu teria que levar sempre a minha filha, acompanhar junto a minha filha ao ginecologista, ou só na primeira consulta, para apresentá-la para a médica. É muito interessante também essa pergunta, muito delicada, porque a primeira consulta ao ginecologista ela é extremamente marcante. E ela pode gerar nesta futura mulher ou nessa mocinha um relacionamento muito bom com o ginecologista ou o contrário, um trauma do ginecologista. Quem deve escolher, na verdade, é a menina, é a mocinha. Se a mocinha quer que a mãe acompanhe ou não. Eu costumo orientar assim. Você quer que a sua mãe fique? Ela é bem-vinda. Você prefere conversar sozinha? Normalmente, em média, o que as meninas preferem é que a primeira consulta seja com a mãe, aonde ela não fala quase nada. Ela estuda a médica, ela estuda o ambiente. E a mãe vai fazendo perguntas? E a mãe vai participando. Ou ela vai comentando, olha, minha filha é assim, assim. A menina vai ficando lá ao lado um pouco envergonhada. Vai muito da personalidade da mãe. Mas a mãe age como ela age quando leva no pediatra. Porque é filha. E demora para registrar que cresceu. Mas é diferente o comportamento lá no pediatra. Sim. Sim, mas hoje em dia, a grande maioria das mães sabe que a menina já tem relação, já pede a pílula para a médica, mas a menina fica em média, a menina vai adquirindo, quando adquire confiança na médica, gosta da médica e pede na segunda consulta para a mãe esperar, lá fora. Aí quando a mãe espera, aí então ela conta os segredos dela para a médica, vai criando o vínculo, mas é um processo lento. Não é um processo... Raramente acontece em 1 ou 2 consultas da menina se abrir. Hoje em dia, por exemplo, nós temos aí um grande problema da atual geração, que é a homossexualidade. E a menina, ela demora muito para contar isso para a médica. Ela tem vergonha, existe o tabu, existe o desequilíbrio. Talvez esse seja o problema mais grave da atual geração de adolescentes. A atual geração tem muita informação? Por exemplo, nessa segunda consulta em que ela está sozinha com a médica ou o médico, ela já tem essa liberdade para se expor, para falar? Tem elementos, por exemplo, ela já foi pesquisar
as fontes onde se vai pesquisar, muitas vezes, são fontes confiáveis? Nós costumamos dizer que o nosso grande aliado ou inimigo é o Dr. Google. Tá. Consultam muito o Dr. Google, né? E ali tem de tudo, né? Ali tem de tudo e as informações são limitadas, porque o médico ainda tem a sua importância de fazer diagnóstico, de sentir a paciente, de orientar, mas elas realmente vêm com muita informação, a grande maioria. Eu acredito que hoje em dia a gente não atende mais uma adolescente desinformada. Questões, perguntas nas ruas, vamos lá. Meu nome é Lourdes, eu tenho uma dúvida. Se o homem tem câncer de próstata, a mulher pode ter algum problema? Minha querida Lourdes, né? Câncer não é contagioso. Né? Então, o câncer, ele só pode eventualmente refletir durante uma fase da vida masculina na potência ou não durante um relacionamento sexual. E aí, então, seria muito interessante que a esposa tivesse flexibilidade, compreensão, desse apoio, mas só nesse departamento. Mas a doença não pega. Paulo com perguntas de telespectadores, vamos lá. Alcides, a Bruna mora em Campos do Jordão, aqui no interior de São Paulo, e pergunta se a ingestão de bebidas alcoólicas não é indicada nessa fase da vida. A fase da vida deve ser o climatério. É o climatério. Né? Não, a ingesta social, né, um copo de vinho no final de semana, uma cervejinha, isso não tem problema. Né? O que nós contraindicamos são aquelas mulheres que têm o hábito realmente de beber diariamente, né? O que caracteriza o etilismo. Mas aí afeta não só o período climatério, Sim. mas assim, a pessoa no todo. Tudo, né? Tudo. Quer dizer, é mais ou menos no mesmo pairo da nicotina. Né? A nicotina vai afetar tudo. A paciente que fuma praticamente não sara de infecção vaginal. E a que bebe também. Como a gente evoluiu, né? A gente estava falando assim, nesses dias nos programas, o quanto, ao mesmo tempo, a gente tem assim de não evolução no Brasil, no mundo, e de coisas que não foram para frente, que a gente ainda está assim, anos-luz de um país desenvolvido, mas na questão de uma consciência maior em relação aos estragos que o fumo faz, me parece que hoje já se tem uma consciência maior. Graças a Deus, É porque quanto mais se estuda, mais se verifica o tão maléfico que é a nicotina. E quem fuma, quem insiste em continuar a fazer uso da nicotina, tem que ter ciência do que está fazendo, né? Então, assim, no caso, eu acompanho muito o tanto que a nicotina faz mal para as mulheres. Então, assim, câncer, né? Infecção, né? Até, por exemplo, esse distúrbio do emocional, a irritabilidade, a transmissão dos neurotransmissores, ela é debilitada na presença de nicotina. Então vai ser a mulher mais nervosa, vai ser a mulher mais deprimida, com menos autocontrole. Não vai ser, agora eu vou pegar as mulheres, não será tão bonita quanto seria se não fumasse, né? Até nessa até parte a beleza, estética. Lógico, porque a nicotina Sofre deixa a pele, né, as mucosas muito alteradas, sem vida, sem cor, o cabelo. Então, o dermatologista sabe o tanto que faz mal a nicotina. Então, não deve se fumar de modo algum. Nem antes, nem durante, nem depois. A gente tem apenas mais 1 minuto, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte, aqui é um homem fazendo as perguntas, e pode ser que a gente não tocou em algum ponto importante, algum ponto fundamental. Então eu gostaria de terminar deixando esse espaço para que você, com toda a experiência que tem, nós entrevistamos nessa noite a doutora Lúcia Helena Chine, com toda a experiência como médica. E o que faltou, será dizer? O que faltou a gente alertar? Eu diria o seguinte, um detalhe interessante, a mulher que está chegando ao climatério e quer ter um filho, existe ainda esperança, né? Então, existe não só esse exame do fator antimileriano,
que nós estamos aqui ressaltando, que chegou ao Brasil faz pouco tempo. Existe toda a tecnologia e evolução dos esterileutas, né, que são especialistas em processos de inseminação artificial, em fertilização in vitro. Existe hoje o que se chama também, em última instância, de congelar óvulos. Então, uma mulher que tem 30 anos, por exemplo, ainda investir 15, 20 anos na sua carreira e depois ter filho, ela pode congelar os seus próprios óvulos, guardar num banco e dali 20 anos, quando estiver casada com seu príncipe encantado, aquele que ela quer que seja pai do filho dela, esse óvulo inoculado dentro dela e ela gerar o seu próprio filho, mas não com um óvulo de 50 anos de idade, porque se tem algo que a medicina ainda não atingiu e talvez nunca vai atingir, é o envelhecimento do ovário. Mas o que envelhece é o ovário. O útero não envelhece e cada vez mais a mulher também não envelhece. Olha, eu quero agradecer a doutora Lúcia Helena Chiné, ginecologista, e que nessa noite veio trazer um clima aqui bom para a gente entender com mais profundidade duas temáticas, menopausa e climatério, que talvez façam parte aí da vida desse telespectador, dessa telespectadora que nos acompanha e que diz que bom, estou sabendo mais. Esse é o objetivo do programa Tribuna Independente. Quero te agradecer, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço muito o convite, Dalcides.